Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, quinta-feira, 28 de abril. Confira os destaques dessa edição. Rally de Erechim já tem os seus primeiros inscritos. Governador anuncia um projeto para diminuir a fila de emissão de CNH ao apresentar um novo diretor do Detran RS. Erechim, 104 anos, um novo jeito de fazer política e olhar sensível do PSDB Erechim. Brigada Militar prende uma pessoa e apreende 3 quilos de cocaína, fardas do Exército e coletes balísticos em Erechim. E a previsão do tempo para sexta-feira. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E nós vamos iniciar esta edição falando de Rally. O Rally Erechim já tem os seus primeiros participantes inscritos e a ansiedade para o primeiro evento, que acontece dos dias 19 a 22 de maio. A primeira equipe a se inscrever foi a UB Rally, do piloto Ulisses Bertoldi e do navegador Marcelo Dalmuth, líderes no Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade. A dupla irá competir o brasileiro pela categoria Rally 2. Já Luciano Fleck e Thiago Osternack também chegam para a etapa de Erechim na liderança do Campeonato Brasileiro na categoria Rally 5. Os gaúchos Evandro Carboneira e Jean Paulo Klein, além de Rafael Cabelo e Rafael Karpinski, são outras duplas inscritas por esta categoria. A Escorpus Rally, equipe formada por Luciano Cassol e Marlon Zil, é a primeira equipe inscrita na categoria Rally 3. Já os paraguaios Martin Tomás e Juan Pablo Pernigotti estão entre os primeiros estrangeiros inscritos para a etapa de Erechim do Campeonato Sul-Americano de Rally de Velocidade. Eles competem pela categoria Rally 5. A equipe argentina de Raul Marcelo Fagundes e Nestor Ortega também não ficou de fora. Eles competem pela categoria Rally 4 no Peugeot 307. E o governador Ranolfo Vieira Júnior anunciou um projeto para desafogar a lista de espera para a realização de provas práticas para a Carteira Nacional de Habilitação. O governo do estado disponibilizou mais de R$1 milhão para o pagamento de horas extras aos servidores para a aplicação dos exames aos finais de semana e em expediente prolongado durante a semana. Estou aqui com o secretário de Segurança Pública do nosso estado, o coronel Vânio César Santa Rosa, e nos acompanha também o nosso novo diretor-presidente do Detran, o Marcelo Soletti, que foi nomeado no Diário Oficial de ontem, com essa missão para comandar o Detran, que é uma autarquia importante do nosso estado. Soletti, inclusive nós temos aí algum represamento na expedição de Carteiras Nacional de Habilitação. Eu gostaria de te ouvir a respeito de um projeto, do nosso planejamento, para que isso retorne à normalidade. Exato, governador. Em primeiro lugar, obrigado pela confiança. E a partir da próxima segunda-feira, então, nós iniciamos um projeto de diminuição dessa fila. A gente espera que até setembro nós consigamos já normalizar a aplicação dos exames práticos de direção e começam então nos grandes polos, Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, Grande Porto Alegre, em Caxias do Sul. Os horários estão prorrogando das 5 até às 7 horas da noite e aos finais de semana também atendendo os alunos que esperam a realização da sua prova prática. Em razão da pandemia, hoje nós temos cerca de 110 mil
CNHs que estão represadas exatamente em razão da necessidade dos exames práticos. Com esse planejamento que ele está nos trazendo, fazendo os exames inclusive aos finais de semana, a partir do mês de maio, a partir da próxima segunda-feira, a nossa expectativa é que até o final de agosto, início do mês de setembro, nós estejamos com isso tudo regularizado. Também, Santa Rosa, gostaria de te ouvi-lo a respeito disso, também aproveitar esse momento para parabenizar o trabalho das nossas forças de segurança. Obrigado, governador. Esta importante ação que o Detran vai pôr em prática a partir da semana que vem faz parte de várias ações que a área da segurança pública vem implementando. E agora, com o novo diretor do Detran, o Marcelo Soletti, então essa é uma importante ação que vai qualificar ainda mais o atendimento ao cidadão gaúcho. Uma ação da Brigada Militar resultou em uma prisão e na apreensão de 3 quilos de cocaína em Erechim na manhã da última quarta-feira. De acordo com informações divulgadas pelo CRPO Planalto, o setor de inteligência do 13 BPM informou uma guarnição da Brigada Militar sobre a presença de um indivíduo contra o qual existia um mandado de prisão, em uma residência no centro da cidade. Rapidamente, os policiais deslocaram-se até o endereço informado e abordaram o homem que autorizou a entrada dos policiais em sua residência. No local, os brigadianos encontraram sobre um sofá 4 fardamentos padrão do Exército Brasileiro e 2 coletes balísticos. No quarto da residência, os policiais encontraram 3 tijolos de cocaína que pesaram 3 quilos, balança de precisão e caderneta com anotações sobre o tráfico. Na residência também foram localizadas toucas ninjas e um telefone. Um veículo do modelo Audi A3 também foi apreendido. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Hospital Santa Terezinha, aonde ele passou por exames de lesões, sendo conduzido em seguida para a DPPA, onde foi efetuado o registro do flagrante. No próximo bloco você confere Erechim 104 anos, um novo jeito de fazer política e o olhar sensível do PSDB. E também a previsão do tempo para sexta-feira. Nós já retornamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Relaxa, mãe, você merece. No Dia das Mães, o Master Supermercados quer presentear você. Comprando no Clube Master, a cada R$60 no bazar e na perfumaria, ganhe um cupom para concorrer a um kit spa de beleza. Participe da promoção, porque sua mãe merece um momento de descanso e carinho. Tá no Master, tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E termina no próximo dia 4 de maio o prazo para que todos os brasileiros a partir de 16 anos tirem a primeira via do título de eleitor ou regularizem o documento a tempo de votar nas eleições de 2022. O procedimento pode ser feito pela internet por meio do Título Net
ou presencialmente nos cartórios eleitorais. O primeiro turno da votação será realizado em 2 de outubro, primeiro domingo do mês. Já o segundo turno nos estados e também nacionalmente, caso seja necessário, ocorrerão em 30 de outubro, o último domingo. A lei das eleições determina o fechamento do cadastro eleitoral 150 dias antes de cada pleito. Neste período, as pessoas podem resolver pendências como transferências de domicílio eleitoral ou outras decorrentes de ausência ou justificativa nas 3 últimas eleições. E aquela bendita chuva que a gente tanto espera e que não aparece. Mais uma quinta-feira em que nós tínhamos anunciado que haveria chuva durante o dia, mas pelo que tudo indica, ela só vai acontecer agora no período da noite. Mas a sexta-feira, vamos ver como é que fica? A sexta-feira começa com temperatura um pouco mais baixa, 11 graus, a máxima 17, a média do dia em torno de 14 graus, a umidade do ar 49%, ventos 10 km por hora e não temos chuva aí na sexta-feira, o sol aparece entre nuvens, porém a temperatura um pouquinho mais baixa. Com o passar dos anos, a política de Erechim ganhou novas lideranças, nova forma de pensar e também fazer a política. O PSDB Erechim vem constantemente se aperfeiçoando e convivendo diretamente com a comunidade para, assim, fazer uma política mais justa e, consequentemente, fazer Erechim evoluir em diversas esferas. Acompanhe agora um bate-papo com as lideranças locais envolvidas nesse processo. Erechim completa nesta semana 104 anos, uma cidade que foi evoluindo com o decorrer dos anos. Muitas coisas mudaram e muitas coisas ainda vão mudar em Erechim. Em todos os setores, a gente pode dizer que teve grandes evoluções. Em todos os setores, a gente pode dizer que teve grandes evoluções dentro de Erechim. Mas para que a gente pudesse sentar hoje aqui nessa bancada e debater este assunto que é tão importante, a gente precisou também passar por uma grande mudança, que é estudando, nos profissionalizando e ouvindo uns aos outros. E para falar um pouquinho sobre isso, está comigo hoje a bancada do PSDB, o presidente e também secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Emerson Schelski. Bem-vindo, Schelski. Obrigado, Sandra. Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui na TV Erechim, conversando com as pessoas que estão nos assistindo, com a bancada aqui de vereadores do PSDB, o vereador Wallace, o vereador Carlinhos Lemos e Carlinhos Magrão. É um prazer muito grande estar aqui e estamos à disposição aí para fazer um grande bate-papo hoje. E nós temos também ele, que é um dos vereadores mais jovens da Câmara Municipal de Erechim, o Wallace Soares. Primeira vez que concorreu, fez uma votação expressiva e tem feito um trabalho que a gente tem que destacar. Bem-vindo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV Erechim. É um prazer sempre imenso, né, voltar aqui à TV Erechim. A gente fica muito feliz de estar passando para as pessoas o nosso trabalho, né? Afinal, o trabalho do parlamentar é um trabalho de toda a população da nossa cidade e aqui ainda mais hoje destacando nosso secretário Emerson Schelski, presidente do PSDB, vereador Carlinhos Magrão, vereador Carlos Lemos, aí, que são os nossos demais vereadores da bancada do PSDB hoje, que é a segunda maior bancada da Câmara de Vereadores, e a gente tem muito orgulho em poder estar ajudando, né, no crescimento aí da nossa cidade. Carlinhos Magrão, já conhecido pela população de Erechim, já foi vereador em outras ocasiões, né? Carlinhos foi secretário, é funcionário de carreira também no município, então tem uma inserção bastante grande e conhece muito do que é Erechim. Com certeza. Boa tarde, Sandra, boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelo canal da TV Erechim. Quero cumprimentar aqui também o nosso presidente, o vereador Emerson Schelski, o Wallace e o Carlinhos Lemos. É uma alegria, uma satisfação enorme para mim fazer parte da bancada do PSDB no meio dessa gurizada jovem, bonita, promissora. Então, uma boa tarde a todo o público. Então, estamos aí hoje, Sandra, para, como diz o vereador Wallace, para falar um pouco do nosso trabalho que a gente vem representando o município de Erechim como vereador e os outros cargos que a gente obteve ao longo desses anos junto ao nosso município, para o crescimento e o bem do nosso município de Erechim. E coincidentemente a gente colocou uma dupla aqui, Carlos e Carlinhos. Exatamente. Bem-vindo, Carlinhos, você também que é vereador. Boa tarde, Sandra, boa tarde a todos os telespectadores da TV Erechim. Uma honra muito grande vocês oportunizar também esse espaço aqui
cumprimentar aqui o vereador e secretário Emerson Schelski, nosso colega Wallace Soares, Carlinhos Magrão também, nosso amigo aí, companheiro de partido. Então, uma felicidade imensa, e essas oportunidades fazem com que a gente encurte o caminho do legislativo, do executivo, junto com a população, a gente podendo apresentar aqui também um pouco do nosso trabalho na cidade de Erechim. Perfeito. Emerson, o Wallace acabou de falar que é a segunda maior bancada, o PSDB, dentro do município. Me fala um pouquinho da história do PSDB aqui em Erechim, nesses últimos anos. O que o PSDB contribuiu para a melhoria da nossa comunidade? Com certeza fizemos parte também dos avanços que o município está tendo nos últimos anos. Então, nós tinha o governo, que era o prefeito Luiz Schmidt, né? Então ele fez o mandato de 2017 a 2020, e naquela oportunidade o PSDB fez 2 vereadores, que foi o Renan Sokol e eu. Fomos para uma eleição em 2020, conseguimos com que a bancada, então nós viemos de 2 vereadores lá em 2016 e fizemos 3 vereadores em 2020, né? Perdemos a majoritária, mas devido ao ano de 2021 tivemos alguns avanços, algumas negociações, e entendemos por parte o PSDB compor o governo municipal. Estamos compondo o governo municipal, então o PSDB tem então a secretaria hoje, que é dirigida por mim, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo. Continuamos com 3 vereadores, então o Carlinhos Lemos, que é o primeiro suplente, então, está assumindo a cadeira no Legislativo, e com certeza as principais propostas nós somos favoráveis, por isso dessa composição. Por exemplo, as PPPs, nós somos favoráveis às PPPs, a parte do saneamento, o distrito, enfim, todas essas as questões relevantes nós somos favoráveis. Então, por isso, devido a isso que nós fizemos parte também do governo municipal atualmente. E os temas, qualquer tema que seja espinhoso ou não, que for bem para o município, com certeza o PSDB, isso vem desde lá de 2017, qualquer tema que é bom para o município, é bom para as pessoas, votamos favorável, participamos dos debates, e é assim que vamos manter o nosso ritmo. Acredito que essa também é a opinião dos demais vereadores. O que for bom para o município, com certeza somos favoráveis, sem nenhuma dúvida. Erechim é uma cidade que tem provavelmente uns 110 mil habitantes hoje. Embora não tenha uma pesquisa atualizada do censo, a gente imagina que estejamos chegando a 110 mil habitantes. Uhum. Trabalhar projetos, entender a necessidade de uma comunidade, tem sido um desafio constante para vocês 3 vereadores que estão sendo esse porta-voz? Então, Sandra, se meus colegas me permitem, eu acho importante esse debate e a gente poder trazer esse debate aqui para a comunidade, porque primeiro a gente tem que separar o que é o poder executivo do que é o poder legislativo, né? O poder executivo é quem executa, é o prefeito, é um prefeito, né, que coordena através dos seus secretários municipais e executam o seu plano de governo, aquilo que ele colocou lá na época que ele foi eleito pela população. Então ele coloca em prática aquilo que ele prometeu na campanha, seu plano de governo. Já a Casa Legislativa é diferente. A Casa Legislativa é um espelho da sociedade. E a nossa sociedade, ela é diversificada, ela é dividida em diversos segmentos. A gente pode segmentar não só entre mulheres e homens, entre pobres e ricos, mas sim nas pessoas que moram num bairro mais distante, uma pessoa que mora no interior, uma pessoa que mora no centro, uma pessoa que é empresária, uma pessoa que é empregado. E todas essas pessoas, elas precisam de sua representatividade. Por isso que são 17 vereadores, cada um com sua representatividade. Existem as pautas gerais, né, que são as pautas de município, ao qual, como muito bem falou aqui o meu colega Emerson Schelski, principalmente a questão das parcerias públicos-privadas, né, que já está em andamento, por exemplo, a parceria público-privada da iluminação pública, afinal é uma pauta que engloba
todo o município de Erechim, uma pauta importante que o PSDB esteve também muito presente nessa pauta, e como também as pautas específicas e determinadas vereadores. Aqui está o meu colega vereador Carlos Lemos, que tem a pauta lá do Atlântico, da questão da UBS do Barra Atlântico, da Escola Luiz Badalotti, uma pauta muito forte ligada ao esporte. Temos aqui um outro vereador que vem lá da nossa Três Vendas, do Triângulo, que tem essa ligação muito forte com as pautas dele. Tem eu que sou mais jovem, portanto, eu trago algumas pautas um pouquinho mais do pessoal mais jovem, mais universitário, e isso é o bom da democracia. E nisso a gente conseguiu se destacar também, cada um em sua área, como parlamentar do PSDB. Então isso é uma contribuição que a gente faz para a sociedade em determinadas áreas nossas, e não fugindo do debate quando a pauta é geral. Quando é aquela pauta que vem do governo municipal, a gente não está fugindo do debate, a gente está conversando, está dialogando, buscando ouvir a sociedade civil, que eu acho que isso é muito importante, né? E podendo fazer esse debate na Câmara para nós conseguirmos avançar. E os números estão aí. Erechim é uma cidade que avança, Erechim é uma cidade que tem um desenvolvimento econômico muito forte, que está com suas empresas, precisando de pessoas para trabalhar, e a gente precisa hoje, ao meu ver, nós conseguirmos vender Erechim, para as pessoas virem para cá, constituírem sua família, trabalharem aqui para nós crescer cada vez mais. Pois é, e esse crescimento todo, ele foi gradual, né, Carlinhos? No decorrer dos anos, a cidade foi se modificando, muitas coisas começaram a ser vistas pela população. E você, como já está na política há muitos anos e conhece a realidade de Erechim, pode descrever para nós direitinho o quanto Erechim evoluiu e ainda o quanto pode evoluir? Veja bem, Sandra, colocando aqui para todos que estão acompanhando, em 2001, quando nós entramos no governo Zanella, ainda na época, eu tive a oportunidade de coordenar obras durante 8 anos na época. Só para ter uma base, Erechim praticamente tinha em torno de 35 a 40 bairros na época. Sim. Hoje, em 2021, 2022, nós temos hoje praticamente 58 bairros oficiais, né, com mais alguns bairros que ainda não foi recebido pela prefeitura. Temos hoje em torno de 1.400 ruas praticamente para serem cuidadas dentro do nosso município. Veja bem o crescimento disso. Nós temos hoje em torno de 100 e poucas associações dentro do município de Erechim, que aí entra o que o vereador Wallace acabou de falar. Nós somos um elo de ligação. Aí entra toda uma questão burocrática que muitas vezes lá na base, lá no bairro, lá naquela comunidade, nós como representantes, todos os vereadores, às vezes as solicitações deles, do presidente, de toda a comunidade, muitas vezes chega até nós e nós temos que ir até o executivo, muitas vezes nós temos que ir até o Estado, muitas vezes tudo aquilo que eles querem, tudo aquilo que eles precisam, a legislação não permite. Sim. Então veja bem, Sandra, então assim, houve uma evolução muito grande. Essa questão que tu falou de 107, 110 mil habitantes, eu acho que Erechim tem até mais. Eu acho que Erechim hoje é um município em torno de 115, 120 mil habitantes. Né? Daqui a pouco o censo está com um número menor, mas em proporção de crescimento, a gente vê. Então a gente vê uma evolução muito grande, falando a questão de projetos também, como os vereadores estavam falando. O próprio vereador Wallace aprovou um projeto aí há poucos meses, a questão dos LEDs, dos novos loteamentos, que eu acho que isso é uma evolução muito grande, até porque nós estamos aí enfrentando um problema de iluminação pública há tempo já, não é do atual governo, mas sim do governo passado também que vem, e isso não está contento da comunidade, porque nós, tanto eu como todos os vereadores, recebemos reclamações todos os dias, mas é um projeto que vem em boa hora. Eu, juntamente também com o vereador Araújo, a gente fez um projeto para que todos os novos loteamentos hoje, ou no futuro, que estão para sair, sejam todos pavimentados em asfalto quente ou paver, para nós poder eliminar a pedra irregular, porque veja bem, Sandro, a cidade vai crescendo e ela está crescendo vertical e cresce horizontal. Só que na maneira que ela cresce horizontal, o próprio poder público hoje não tem estrutura, não tem funcionário, não tem máquina, não cresce o suficiente para poder sair, por exemplo, de um parque de máquinas hoje, numa Machado de Assis, e você ir lá num bairro Liberdade, lá no bairro Poltroneiro, que são loteamentos novos que está saindo, para poder ter equipe, ter gente o suficiente para ir lá e dar manutenção naquelas ruas. Então isso são projetos que vêm para a melhoria do município. E essa questão aí das comunidades, a questão das reivindicações, nós, vereadores, somos o elo de ligação, né, Carlinhos? Porque todos os vereadores, nós que estamos aqui, os que estão na Câmara, todos os dias nós estamos recebendo ou alguma reivindicação. Ou é na parte burocrática, ou é na parte de um protocolo, ou é na parte de um processo, ou muitas vezes muitas questões particulares.
Nós, o vereador, nós resolvemos, né, nosso presidente Schelski, nós resolvemos muitas questões particulares hoje. Porque as pessoas precisam, como nós falamos antes, Sandra, muitas vezes as pessoas precisam ir até o prefeito. E aí, cabe a nós, vereadores, representantes da comunidade, nós somos representantes de todos, somos o elo de ligação, para muitas vezes aquelas pessoas chegar até o executivo, né? Então, reivindicar, e dessa maneira nós vamos trabalhando sempre em prol de toda a nossa comunidade, da nossa população. A gente se surpreende com a quantidade de jovens hoje inseridos na política, mas ainda existe muito espaço para a juventude se inserir. Eu acho que é uma necessidade de todos os partidos colocarem mais jovens para trabalhar. Carlinhos, você é uma liderança jovem que está aprendendo e crescendo juntamente com o município. E também já vem com essa nova cultura de que vereador não coloca só nome de rua. Vereador é muito mais do que colocar nome de rua. Perfeito, Sandra. Eu iniciei esse ano na Casa Legislativa, enfim, com os colegas vereadores Wallace Soares, Carlinhos, o secretário e nosso presidente, e queria também deixar aqui claro a todos, né, que estão nos assistindo, o quanto o PSDB me estruturou e me deu a oportunidade, me deu o conforto de poder fazer um mandato e iniciar um mandato bem, sabe? Então nós lá no gabinete estamos iniciando essa ação, começando um trabalho lá. Uma situação que eu gostaria de pôr aqui, que o nosso gabinete faz, que é o que o Carlinhos Magrão falou, diminuir o espaço entre a população com o gabinete, é o nosso gabinete móvel, que todos os sábados a gente vai a cada comunidade visitar e diminuir esse espaço entre a população e trazer sim as demandas, porque muitas vezes a população no geral não frequenta a Casa Legislativa. A gente percebe que nas sessões da Câmara de Vereadores muito pouco se participa a população. E por muitas vezes acabam sabendo o que acontece entre terceiros ou quartos, né? Então a gente, através de uma ação do gabinete, está todo sábado indo em cada comunidade para poder diminuir o espaço da população com a Câmara de Vereadores e com o nosso mandato. Não basta ser jovem também, sabe, Sandra, somente jovem. Tem que ter conhecimento, capacidade e poder fazer e construir uma cidade melhor. Todo mundo quer uma cidade melhor, mas é com ações, com trabalho que a gente faz uma cidade melhor. Então o PSDB, ele não tem só jovens, e eu falo que o Magrão é jovem porque ele é jovem de pensamento, jovem de capacidade, então não é jovem na idade, mas é jovem na capacidade, mas os outros vereadores, o Emerson e o Wallace também têm uma idade de jovem, mas também tem muita capacidade de poder fazer uma cidade melhor. Pois é, e nessa capacidade que a gente percebe e vê que vocês têm, e essa vontade que vocês têm de ajudar, de construir uma Erechim, deixar um legado, também tem projetos que impactam a vida de todo cidadão que passam pela Câmara de Vereadores. Projetos que, se não forem bem analisados, bem votados, podem causar grandes perdas para a população. Como é que vocês analisam justamente isso? Quando entra um projeto, a bancada se junta do PSDB para estudar, para analisar, para ver se é viável? Como tu bem falaste, tem muito projeto que vai para a Câmara de Vereadores e a gente tem que tomar uma decisão, né? E por mais que a gente lá na Câmara, a gente tem opiniões diversas, cada um representando um determinado segmento, é importante que a gente senta, que a gente conversa. Afinal, acho que ninguém dos 17 que estão lá, e muito menos os 3 aqui vereadores do PSDB, querem o mal da sociedade ou querem o mal de determinada área. Na verdade, a gente tem que representar aquilo que a gente acredita ser certo. Aqui vem um projeto, por exemplo, um exemplo que tem bastante controvérsia, o projeto dos ônibus urbanos, né? A questão do subsídio para o ônibus urbano, ele vem com uma forma de tu não tornar a passagem mais cara. É óbvio que a pessoa que utiliza o transporte público, para ela, o subsídio é importante. Para a pessoa que não utiliza o transporte público, para ela talvez o subsídio não seja importante. E aí a gente tem que fazer essa medida de peso e contrapeso. E isso é complicado, porque isso gera opinião de um lado, opiniões de outros, e é por isso que tem 17 vereadores. Porque a Casa Legislativa é uma forma de, através do debate, nós chegarmos num senso comum. Talvez esse senso comum não seja aquilo que determinada pessoa estava esperando.
né? Mas o que a gente tem que fazer é procurar sempre ser o mais justo possível. Quando a gente fala de outros projetos que foram, e são projetos polêmicos, e a gente não pode ter medo de falar, porque a gente é representante, né, das pessoas. Quando a gente fala de projeto ligado à educação, teve bastante debate dentro da Câmara de Vereadores, um pensando de uma forma, outro pensando de outra. Por um lado, tu pode pensar que o prefeito que foi eleito, ele tem legitimidade de durante 4 anos ele impor o seu plano educacional. Tem gente que acredita que um sistema de peso e contrapeso é as direções serem independentes, e por aí vai. Então, é uma coisa que não é tão fácil assim. Como tu bem falaste antes, o vereador hoje ele não é mais só determinar nome de rua, ele é tomar decisões difíceis, e o político, quando o político se abdica de sua vida particular para trabalhar pelo comum, que isso é o fato da política, né? Se alguém acha que é outra coisa, não é. Na verdade, o político ele está abdicando muitas vezes de sua própria individualidade para trabalhar para o bem comum. E quando a gente fala bem comum, quando a gente está falando em 110 mil pessoas, é impossível que as 110 mil pessoas tenham o mesmo pensamento. Então é por isso que a gente senta, a gente tenta conversar, a gente tenta chegar num acordo, e para isso também funciona um pouco os partidos, né? Quando a pessoa se filia num partido, ela tem que entender que pelo menos existe uma linha. Tem um partido de esquerda, tem um partido de direita, tem um partido de centro. O PSB, como é um partido de centro, ele consegue conversar com os dois lados, buscar ser esse apaziguador, digamos assim, né? Essa convergência que busca chegar num lugar comum, e isso a nossa bancada acho que está fazendo muito bem, e não é sempre que a gente vota sempre igual. Às vezes há algum tipo de divergência também de pensamento, porque é normal, né? Isso faz parte da democracia, porque senão a gente não estaria numa democracia. Se eu puder complementar, Wallace, na verdade eu percebi isso, porque a gente sim, Sandra, a gente senta, conversa, mas vale muito a opinião de cada vereador, assim, sabe? A gente tem o mandato podendo ter a nossa opinião e podendo também expor a nossa opinião. Então o PSDB dá essa estrutura, tanto o nosso presidente, o Emerson, sempre está acompanhando diariamente o mandato de cada vereador e auxiliando também para que as coisas aconteçam. Lógico que tem muitos momentos que a gente pensa partidariamente, então, e que isso daqui um pouco, mesmo tu tendo uma opinião, mas se o teu voto é vencido, a decisão é unânime. Então, e a gente tem que entender como também componentes do PSDB que um grupo forte faz com que o partido seja forte. Digamos assim, Sandra, só para complementar também, que já é de praxe, né? Quem está num partido é porque tem certa afinidade com os colegas, enfim, segue, que nem o vereador Wallace citou, a ideologia também, né? Então é questão de praxe mesmo, né? Qualquer projeto, por exemplo, em algum projeto mais espinhoso que chega na casa, a bancada, antes de tomar qualquer decisão, até para eventuais dúvidas, a bancada se reúne, daqui a pouco tem uma divergência de um, de outro, daqui a pouco 2 têm o mesmo pensamento, um não tem, ou vice-versa, então tenta-se chegar num entendimento, né? Que é claro que se for a unanimidade, a mesma decisão, fica mais claro, mas que nem o vereador Carlinhos Lemos disse, vale a opinião de cada vereador, daqui a pouco a classe, enfim, o segmento também que representa. E muitas vezes tem projetos espinhosos que corta benefícios de certa classe, então daí a Câmara de Vereadores lota, enfim, mas eu sempre digo, tem que todo o vereador, enfim, tem que votar consciente e tendo certeza que aquilo está certo. Muitas vezes também tem que se respeitar a classe, a maioria silenciosa, né? Que está tendo alvoroço por parte de meia dúzia, mas tu está cortando de 6 para beneficiar a classe maior, né? 300, 400 pessoas. Enfim, né? Sempre de praxe é assim que funciona, mais ou menos nesse sentido. E o diálogo é muito importante, né? Antes do Magrão falar, porque isso faz parte da política, né? O político que entra para representar as pessoas e não dialoga, não... Tá no lugar errado. Tá no lugar errado, né? Porque... Prazo de validade. E sempre sabendo, né, Sandra, que, como diz o Wallace aí, falou Carlinhos, bem colocado, sempre vai ter o ônus e o bônus, né? Isso aí. Porque nós estamos vivendo com 110 mil pessoas e muitas vezes eu falo que às vezes a gente não tem um consenso dentro de casa. É isso aí. No bom sentido, né? Eu digo no bom sentido, no consenso dentro de casa, porque assim, às vezes a gente tem 2 ou 3 ou 4, 5 pessoas,
se vive uma vida bacana, mas muitas vezes um tem uma opinião, né? Uma escolha. Então tu imagina, às vezes, dentro de uma cidade com 110 mil pessoas, como o vereador Wallace falou antes, a questão da Urbano, só para concluir, Sandra, repassa 1 milhão, repassa 2 milhões, muitas vezes uns vereadores votam contra ou votam a favor, mas muitas vezes pensando na empresa e pensando naqueles 150 funcionários que hoje estão ali trabalhando. Mas muitas vezes nós vamos ter que dar uma satisfação para várias empresas. Por que 1 milhão para a empresa tal e por que não 500 mil para outra? Porque direitos iguais. Né? Então é muito difícil, como o Wallace falou. É muito difícil, mas tudo que a gente faz, eu falo por mim e se me derem liberdade pelos guri, eu acho que é tudo em prol de 110 mil pessoas. Eu acho que todos os vereadores, principalmente nós aqui da bancada do PSDB, né? E eu falo com orgulho, Sandra, eu fiquei 22 anos no PTB e hoje estou há 4 anos no PSDB. Fui convidado, fui muito bem recebido, estou contente hoje no partido. Como diz o Wallace, às vezes existem algumas divergências, mas sempre em prol de toda a comunidade nossa. Né? São normais, que isso são normais, são rotineiras. Né? Então é uma alegria, uma satisfação poder fazer parte com esse grupo bacana, seleto, essa piazada que vai ser o futuro. Eu sempre digo, nós estamos num giro, né? Daqui a pouco nossa fase, nosso tempo vai passar e a renovação está vindo aí. Então, sempre em prol pelo melhor do nosso querido Erechim. Nós acabamos de passar por uma pandemia que de alguma forma ou outra assolou nossas vidas e fez a gente começar a olhar o ser humano, olhar a vida de uma forma diferente. E se percebeu durante esse período que vocês foram muito simpáticos com o nosso hospital, com as pessoas que perderam os familiares, enfim, vocês se uniram por uma causa justa. Abriram mão de muita coisa para poder enviar recursos para o nosso hospital. A gente não pode deixar de falar do hospital nessa pauta aqui. Com certeza, né, Sandra? A saúde é sempre prioridade, né? Quem não tem saúde não consegue trabalhar, não consegue fazer algum tipo de esporte, nada. Então, com certeza, a saúde ela sempre tem que ser tratada como prioridade, seja para realização de consultas, exames, enfim, cirurgias eletivas. Então tem que sempre ser focado sim. E por mais que se enviar recursos, a saúde ela nunca vai ter fim, né? Sempre vai ter gente na fila de espera por exames, consultas, cirurgias. Então por isso que tem que sempre economizar recurso aonde for necessário para sempre que possível o município tiver capacidade, seja poder executivo, poder legislativo, e sim investir na saúde, que com certeza vai fazer bem para muitas pessoas, desde projetos da legislatura passada, a reforma dos quartos em parcerias com a iniciativa privada, destinamos recursos como bancada do PSDB, destina-se recurso como Câmara de Vereadores, destina-se grande parte de recursos como Poder Executivo. Então a saúde ela é um trabalho conjunto de todos os poderes, de todas as lideranças, autoridades, enfim, e a saúde só vai para frente, só consegue recursos com a economicidade em várias outras áreas para ter esse investimento na saúde. E Emerson, tem que ser justo na questão do executivo. O PSDB, que tinha o executivo no mandato passado, foi o Santa Terezinha, foi onde que foi mais enviado recurso para o Hospital Santa Terezinha, para a saúde, através do governo todo. Então o nosso governador Eduardo Leite também enviou muito recurso para a saúde, muito recurso para Erechim, para o nosso Santa Terezinha, e a legislatura passada e essa continua dando a sequência. Realmente, a saúde é um buraco sem fim, nunca terminará, mas não pode deixar de se investir. E também, além do dinheiro, os bons profissionais que nós temos aqui em Erechim. O nosso quadro de funcionários lá do Santa Terezinha, os profissionais que estão na linha de frente do hospital, fazem uma diferença imensa, porque não adianta ter dinheiro se não tem bons profissionais. E pra gente ver, né? Magro, quer? Não, fica à vontade. E pra gente ver como tudo, às vezes, é um legado, né? Inicia-se, talvez, essa vinda do curso de medicina para Erechim lá atrás, né? Alguns mandatos atrás, inicia-se um trabalho muito forte para trazer o curso de medicina para cá, inicia-se um trabalho muito forte dentro da Fundação Hospitalar Santa Terezinha para rever
contratos firmados junto com o governo do estado, começa-se lá atrás diversas ações através do banco de sangue, ao qual o nosso amigo aí, o Jackson, também esteve à frente, e a gente vê que vai passando e essas ações vão tornando resultado. Hoje nós temos o Santa Terezinha como um hospital escola. E se não fosse muitos dos acadêmicos de enfermagem, técnicos de enfermagem, acadêmicos da própria medicina trabalhando muitas vezes nos hospitais daqui, se não fosse também os repasses de recursos que vieram do governo do estado, daqueles atrasados lá de 2014 que foram pagos, hoje nós vamos estar conseguindo dobrar o número de leitos de UTI adulto, iniciando-se a UTI pediátrica, iniciando-se a UTI neonatal. Outros governos que passaram, o governo próprio, o governo passado com o centro de oncologia sendo pronto, está novíssimo o centro de oncologia, o pronto-socorro, o novo pronto-socorro, e aqui cabe destacar todos os recursos que foram passados via governo do estado, e aqui a gente tem que destacar o trabalho do governador também, Eduardo Leite, que foi o governador que mais repassou recursos da história para Erechim, para a saúde de Erechim, que vai ressaltar os 3,5 milhões que foram repassados para o Hospital Santa Terezinha, o valor atrasado, foram quase 10 milhões de reais que foram repassados para Santa Terezinha, e aqui a gente vê que é toda uma construção e cada um consegue deixar seu legado, isso é muito importante. Então a gente quer deixar nosso legado, e como a gente quer deixar nosso legado, nesse ano que passou, a bancada do PSDB repassou um recurso para trocar todas as poltronas dos quartos do Santa Terezinha. Isso já está em processo de licitação, acredito que até metade do ano as poltronas já estejam lá nos quartos do Hospital Santa Terezinha. Também foi, junto com todos os demais vereadores, repassado via bancada recursos para a compra do novo aparelho de mamografia. Agora, recentemente, foi repassado mais R$1 milhão das sobras orçamentárias da Câmara de Vereadores, que isso é importante falar, que é recurso que os vereadores poderiam utilizar da forma como diária, viagem, enfim, né, material de expediente, e está sendo repassado, está sendo economizado nos gabinetes e repassado para zerar a fila de consultas e exames do Santa Terezinha, e tantos outros ações como 2 milhões para o banco de sangue, para a nova estrutura do banco de sangue. Então a gente vê que a pandemia veio e assolou diversas vidas, a gente sabe de todos os problemas que aconteceram, mas também deu um start na cabeça de muita gente para poder pensar talvez mais no outro e poder fazer a melhor coisa para o outro, né? Aquele ensinamento de Jesus que todo mundo fala, né? É verdade. Importante. A questão do hospital, o Wallace já praticamente colocou, Sandra, tudo aquilo que eu ia falar, até porque há 10 dias atrás... Não, mas parabéns, exatamente, eu ia fazer essas colocações, mas parabéns. Porque assim, nós fizemos, acho que há uns 10 dias atrás, estivemos lá fazendo uma visita, até aqui quero parabenizar, como tu disse, o nosso diretor Jackson, também parabéns hoje para o Márcio hoje assumiu no lugar do Jackson, a Fundação Hospitalar. Então, assim, o avanço, Sandra, dentro da questão do hospital, a questão da ampliação da UTI, tudo isso que o Wallace falou, é a questão de ir conhecer para ver o tamanho da estrutura gigantesca. Um hospital hoje que atende os 32 municípios da MAU, ainda atende vários municípios da MUNOR, que pega outros municípios fora da região da MAU. Então, é um giro, assim, de centenas e milhares de pessoas por mês, juntamente com o Hospital Santa Terezinha. Parabenizar também aqui a todos os funcionários, todas as funcionárias, enfermeiras. Passamos no setor de quimioterapia, o pessoal fazendo os tratamentos, um setor muito delicado, onde as pessoas estão com aquele problema sério, grave, uma estrutura fantástica. Existem problemas, isso vai ter sempre. Normal, porque assim, muitas vezes ele não acompanha o crescimento dos municípios, enfim, e como diz o Wallace, e o Carlinhos Lemos também colocou, não existe recurso suficiente e nunca vai existir. Mas dentro da menor e da mais rápida maneira, procurar atender todo mundo. Então, assim, eu quero parabenizar o hospital, parabenizar todos os funcionários, todas essas emendas, essas verbas que o Wallace falou, é uma economia não somente de nós 3 vereadores do PSDB, mas sim dos 17 vereadores. Praticamente ninguém mais viaja, aquele que viaja às vezes é por uma causa justa, para trazer algum benefício para o nosso município. Pode ter certeza que todos os vereadores que vão em viagem ou a Porto Alegre, qualquer município, é para trazer algum retorno para que se transforme em benefício da nossa comunidade. Então, assim, parabéns ao hospital, parabéns aos vereadores pelo belo trabalho que vem fazendo. Carlinhos, pela tua forte atuação já há muitos anos na política e nos problemas de Erechim,
Como é que tu analisa Erechim nesses 104 anos? Eu analiso Erechim com uma evolução muito bacana, e quando eu falo uma evolução, Sandra, eu falo de todos os governos. Eu sempre penso e falo aqui, todos os governos, de uma maneira ou outra, bem ou mal, tiveram uma participação para o crescimento do nosso município. Isso é fatídico, é verídico, não tem como tu dizer que não, que o governo passado, como o Wallace disse, foi investido no Hospital Santa Terezinha na questão do pronto-socorro. Ficou uma obra excelente, né, com espaço maior, com espaço amplo, para quando as pessoas chegam lá que não estão bem de saúde, para poder ser um bom atendimento. Foi um ponto positivo do governo passado, a qual nós, eu digo nós quatro aqui que estamos hoje no PSDB, fizemos parte do governo. Hoje o governo atual, hoje que está aí com o prefeito, pode estar fazendo a parte dele também com recursos, com verbas para ampliação do governo. O futuro lá na frente, quem vir, vai continuar fazendo. Então, eu acho que todos os governos têm uma participação, Sandra, muito importante no crescimento de Erechim. Uma coisa que eu tenho batido no bom sentido, que eu acho que é muito importante para o nosso município, eu falo muito na questão representativa junto ao Congresso em Brasília, junto à Assembleia Legislativa do nosso Estado. Né? Eu tenho falado às vezes, e como eu gostaria de ver, eu não sei se eu vou conseguir ver nessa eleição, e a próxima daqui 4 anos, a gente não sabe aonde e como a gente vai estar, tomara a Deus que a gente esteja de pé e envolvido na política, mas enfim, contribuindo. Para que Erechim possa ter representantes natos daqui, para que Erechim possa ter um deputado federal nosso daqui, que isso é uma importância gigantesca. Não se tem noção, eu peço aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, no dia da eleição, que olhem com carinho. Porque não tem noção quanta verba tem dentro de um gabinete e num deputado federal em Brasília. E tem que vir para Erechim. E tem que vir para Erechim. Por que tem que vir para Erechim? Mas um gabinete de um deputado federal em Brasília tem 60 milhões. Concordo que tem 60 milhões, mas vem 1 milhão para Erechim. Geralmente aquele deputado eleito ele vai mandar 50 milhões para a base dele. E o desenvolvimento da base dele vai ser gigantesco. Seria a solução dos nossos problemas eleger um deputado na esfera estadual e federal? Eu não digo a solução do nosso problema, Sandra, até porque assim, juntamente com um bom trabalho do município, um bom trabalho do Executivo, um bom trabalho que a Câmara de Vereadores vem prestando, juntamente com a Câmara Federal, juntamente com a Assembleia Legislativa, eu acho que eu não digo resolver 100% dos problemas, porque seria impossível. Mas grande parte. Mas uma grande parte. Né? Daqui a pouco uma ampliação... Bom, o Hospital Santa Terezinha está indo bem, está legal, tem reformas, está ok, mas ele está chegando num ponto que ele tá numa espreita. Ele não tem mais para onde ser ampliado, ele não tem mais para onde ser construído, apesar do bom trabalho que vem fazendo. Daqui a pouco uma representatividade federal lá em cima, pode-se pensar num hospital regional, uma ampliação numa área nova que vai atender lá 50, 60 municípios, tudo isso que precisa vir verba federal. Então nós temos que parar, eu falei esse dia na tribuna, que muitas vezes existe o ciúme na política, o ciúme do político, né? Que infelizmente existe muito, e nós temos que acabar com isso. Pensando no município, pensando em todos. Eu estou hoje puxando à frente, e digo minha particular, com muitos eleitores que me apoiaram, para que nós votamos para alguém de Erechim. Vai ser difícil? Vai, porque muitos deputados de fora já estão enraizados aqui há anos, né, Sandra? E infelizmente, então, e até pelo número de candidatos que nós, e o que eu estou falando aqui, eu não sou contra ninguém, pelo contrário, até porque eu sou candidato, fui candidato, então jamais queria aqui tirar o direito de ninguém concorrer, pelo contrário. Aquela pessoa que diz, vou me filiar e vou concorrer, eu sou um apoiador, porque eu acho que tem que vir. Mas a questão federal, de representatividade nossa, deputado federal e estadual, é importante. Eu, vereador Carlinhos Magrão, vou trabalhar para isso, para ver o nosso Erechim crescer muito mais. Nós temos um município aqui perto de Erechim com 40 mil habitantes que tem 2 representantes. 1 ou 2 representantes dentro da Assembleia Legislativa. E nós com 180 mil eleitores, mais ou menos, que nós temos hoje na mão, os guri podem me corrigir se eu me passei nos números, mas mais ou menos isso aí. Eu acho que aí tu tira 30% de abstenção, vai sobrar 100 e poucos mil votos que nós teríamos que ter no mínimo um federal e um estadual. Pense nisso, pessoal. Eu acho que é o caminho. Verdade, concordo plenamente. E a gente não pode falar do desenvolvimento, do crescimento de Erechim sem falar da parte esportiva. Wallace, você é um representante nato aí do esporte em Erechim. Eu e o Carlinhos, né, Os dois. Pois é. Eu trabalho com esporte, sou professor de educação física.
e trabalho com esporte há 11 anos na minha comunidade, que é a comunidade do Grande Bairro Atlântico. Lá eu tenho 160 alunos, que a gente trabalha com crianças de 5 a 15 anos de idade, e a importância da formação do ser humano através do esporte, sabe? Então, com certeza, o aluno que está, principalmente eu digo na ação que eu tenho lá, eu vejo que quem se sente atleta, eles não se misturam, não acabam não se envolvendo em drogadição, eles acabam tendo uma vida disciplinada, eles acabam tendo... por muitas vezes a gente perde, às vezes, para o celular. E através do esporte a gente consegue recuperar, sabe? Essas crianças que hoje o mal é o celular, sabe? Eles ficam muito tempo no celular. E olhando, às vezes, coisas boas e outras não tão boas. Então a gente traz através do esporte e faz essa transformação. E o quanto o esporte é investimento. Não é gasto, sabe, Carlinhos? O esporte é investimento, porque ali... tu tira as crianças da rua, de todos os maus da comunidade. E gera saúde. É dessa forma que eu penso, pelo menos. Para ver como é importante aquilo que a gente comentou antes dos vereadores, cada um ter sua particularidade, seu espelho da sociedade, né? A gente está num ponto onde é que tem o meu colega de bancada, o vereador Carlos Lemos, e eu, no mesmo ponto que é o esporte, digamos assim. Porém, ele trabalhando mais com a questão da educacional, e mais com a questão de base, de formação, de pegar essa criança que está lá no bairro, fazer um trabalho com ela, fazer um trabalho de educação, civilidade, amizade entre os companheiros e fazer esse trabalho mais educacional. E, por outro lado, eu que sou mais essa parte de evento, de questão esportiva, a ponto de evento esportivo, cultural, transformar isso meio que numa fonte de renda do município, através do turismo, secretário Schelski, através do desenvolvimento econômico. Então, a gente vê que o quão importante é a política ser diversa e ter pensamentos diversos, porque às vezes o pensamento diverso não quer dizer que é pensamento um contrário ao outro, muito pelo contrário, né? É pensamentos que não tem como o vereador por si só. Não tem como o vereador por si só ele saber tudo e de todas as associações, de tudo que acontece de indústria, de educação, de saúde, de meio ambiente. Ninguém consegue ser expert nisso, nem aqui, nem em lugar nenhum. Equipe, né? É impossível isso. O chefe do Poder Executivo ele tem que ter uma visão ampla de tudo. E tem que ter os secretários que sabem específico daquilo lá. E o vereador, por ser um espelho da sociedade, ele tem as suas determinadas pautas. Então não é às vezes porque o vereador ele não deu tanta... Eu vejo muito isso, comentário lá na página do Facebook. Aí vereador Wallace Soares solicita tal coisa no bairro tal. Aí alguém lá do interior, mas nunca vieram aqui pra linha tal. É isso que é o vereador, são 17 vereadores. É verdade. Então, esse é o espelho e isso é bacana, porque ficou mostrado aqui, em uma só área, que é a área do esporte, né? Já tem essa diferença, isso é muito bacana. E a gente unido consegue fazer uma ação boa, sabe? Isso é importante. Entendeu? Cada um na sua área, o Wallace com o Ipiranga, com o esporte mais profissional ali nessa ligação direta, faz uma diferença imensa e a gente percebe que as crianças olham o espelho lá do adulto, né? Então ter representação tanto lá no profissional quanto lá na base é importantíssimo. E um exemplo, né? A educação, como tu disse, né, Carlinhos? A educação se planta agora para economizar lá na frente, né? Essa questão de saúde, questão de... Sempre investimento, né, Magal? Sempre investimento, a drogadição, tudo. Na verdade, isso aí você vai ter uma linha, né, Carlinhos? Você já está pegando de pequeno, tá, tipo assim, alinhando ele. Disciplinando para a vida. Então ele vai ter uma procedência, né? E as crianças que estão hoje jogando lá, depois quando chegam no veterano lá, tem os grupos lá que estão há 15 anos jogando, 20 anos jogando junto. Não é através do esporte, uma amizade, né? Um grupo Nós já estamos vendo, Carlinhos, uma geração até mais jovem de vocês, apesar de vocês serem jovens, né? Que a gente viu crescer, né? E hoje eles já estão com nós lá em cima jogando, então, e muitas vezes até dando uma reta em nós, né? Mas é bacana, né? A gente cuida deles com muito carinho, né? É verdade. Erechim também evoluiu muito em tecnologia e vai evoluir muito mais, né, secretário? Com certeza, Sandra, é o caminho, né? A parte de inovação, tecnologia é
é o caminho. Nós temos que sempre, o município de Erechim tem que estar conectado com o que vem acontecendo no mundo, né? Prova disso que o município vem investindo pesado. Há poucos dias, inclusive foi muito bem divulgado pela TV Erechim, a qual eu agradeço aqui. Nós tivemos o primeiro Inova Experience, 2 dias com muita troca de conhecimentos para as pessoas se conectarem, desafio tecnológico em parceria com o Sebrae. Então foi muito importante. Mais de 150 pessoas passaram pela incubadora tecnológica nesses 2 dias de abril, que foi 6 e 7 de abril. Agora, semana que vem estamos indo a Porto Alegre também com o apoio da Câmara de Vereadores, que votou favorável à lei. Estamos indo com um grupo de 40 pessoas aqui. É uma missão diferenciada. O município vai colocar o ônibus, então transporte gratuito, entrada pro evento gratuito, hotel gratuito. Então as pessoas que vão participar apenas vão ter que arcar com o custo de alimentação, justamente para isso. É um incentivo. O prefeito Paulo Polis nos deu essa missão para nós ficarmos os 3 dias lá com as pessoas, para nós buscar o que há de mais moderno, conectado, parte de inovação e tecnologia no mundo todo. Para nós ficar lá esses 3 dias, uma imersão para entrar com o pensamento, com o corpo, com a cabeça nessa missão aí, e para tentar buscar o que há de mais moderno no mundo todo e tentar trazer um pouco do que está acontecendo no mundo todo para tentar trazer e aplicar consequentemente aqui no nosso município. Então, vamos para lá na semana que vem. Além de outros eventos, estamos em conversa também com a CIE, CODER, Unindústrias, as instituições, para transformarmos Erechim num polo tecnológico de inovação. Erechim tem que ser a locomotiva de toda a região, e com certeza nós vamos ser sim um polo tecnológico aqui em breve em Erechim. Estamos trabalhando fortemente, investindo fortemente para nós tornarmos referência na parte de inovação aqui na região norte do estado. No sábado a gente vai completar 104 anos, uma data histórica importante para nós erechinenses, e todos nós acho que estamos muito felizes de estar vivendo esse momento e poder esse ano celebrar esses 104 anos. O que vocês têm a dizer para cada cidadão de Erechim referente a esta data? Eu quero, mais uma vez aqui, parabenizar Erechim, então, pelos seus 104 anos de história, de muita luta, de muita garra. Erechim, que tem um povo pujante, povo trabalhador, tem no seu DNA o trabalho, o emprego, renda. Quero dizer que é muito importante fazer parte deste momento histórico que Erechim está vivenciando. Conseguimos evoluir muito de um ano para cá. Erechim é uma cidade que falta mão de obra, nós temos empregos aqui, nós temos empresas que queiram investir aqui, seja na parte da indústria, comércio, na prestação de serviços, parte de eventos, turismo. Então Erechim é uma cidade polo, Erechim é uma cidade que avança, e é um orgulho e uma responsabilidade muito grande fazer parte deste momento aqui da nossa cidade. Então, parabéns, mais uma vez, parabéns Erechim pelos seus 104 anos, e que venham muitos anos pela frente, com muita luta, muito trabalho e muita esperança para as pessoas que nos acompanham, e continuamos firmes nessa pegada. É um prazer muito grande também ser do mesmo partido que os meus colegas. Com certeza nosso partido é um partido com quadros qualificados, nos reunimos, daqui a pouco temos algumas divergências, mas sempre em prol da população, principalmente trabalhando para aquelas pessoas que mais precisam. Então é um prazer muito grande fazer parte deste momento de Erechim. Verdade. Wallace, Carlinhos, Carlos. É que eu já intrometi muito, Carlinhos, agora vai. Pode fazer. Não, pode fazer. Então, pessoal, parabenizar Erechim pelos 104 anos, uma cidade pujante, uma cidade ao qual eu me orgulho muito de ter nascido aqui, ter sido criado aqui. Já conheci e já morei em algumas outras cidades, mas nada se compara ao lar da gente. Então é muito importante a gente poder comemorar olhando para trás, como o próprio vereador aqui, o nosso secretário Chelsky falou, olhar para trás, olhar esse trabalho das pessoas que constituíram essa cidade como força, né? Como algo que a gente pode olhar para trás e se orgulhar
e também como agora a gente pode olhar para o futuro e buscar soluções, buscar questões inovadoras para nós conseguirmos facilitar a vida das pessoas que aqui residem, trazer mais pessoas para cá, para a gente crescer, para a gente fazer uma cidade mais forte, mais pujante. Erechim é uma cidade que está entre as cidades mais fácil de investir em todo o Brasil, é uma das cidades mais seguras do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos um cercamento eletrônico na cidade, a gente está conseguindo garantir vaga em creche para as crianças, a gente tem praticamente 100% das crianças em idade de ensino fundamental dentro da escola, a gente tem universidade federal, a gente tem institutos federais, a gente tem universidade comunitária, universidade privada, a gente consegue garantir educação do berço até a universidade, até a pós-graduação. Isso é muito importante, tendo também uma economia que gira, uma economia forte, empresários que constituíram aqui a sua residência ou que cresceram com suas empresas aqui e que fazem a nossa cidade ser o que ela é hoje, e sem contar também com a população muito educada, tanto é que nós somos a capital da amizade e que assim continua. A gente não pode deixar que discussões às vezes maiores entram para a nossa casa, fazendo com que a gente tenha muitos debates ruins dentro de casa. A gente tem que saber respeitar a opinião de todo mundo, respeitar que existem diferenças, mas são essas diferenças que existem na nossa sociedade que nos tornam fortes. É por isso que quando tem a feira lá, a FRINAP, a gente tem a princesa israelita, a gente tem a princesa italiana, a gente tem a princesa alemã, a princesa indígena, a princesa gaúcha, a rainha da FRINAP, porque a gente é uma conglomeração de povos, e todos os povos têm suas divergências e elas precisam ser respeitadas, e eu tenho certeza que a gente vai continuar com esse espírito de respeitar a diversidade que a nossa cidade sempre nos ensinou, e eu tenho certeza que vai nos ensinar há muito tempo. E eu não quero, não é só porque eu sou jovem, tem muito jovem que quer ir embora de Erechim, eu não quero ir embora da cidade, eu quero ajudar a construir essa cidade melhor. Que bom ouvir isso. Carlinhos? Qual deles? Pode ser. Pode ser, Carlinhos? Pode. Eu ou você? Tu. Pode ser. Mais velho por último. Né? Vamos deixar o Carlinhos por último aí, mas parabéns, falar um pouco sobre Erechim e dizer que de Erechim o mais valioso é as pessoas. Não basta ter o espaço, mas sim a qualidade das pessoas que tem Erechim. O erechinense vai em qualquer lugar do mundo e ele é diferenciado. Então Erechim, o erechinense é o grande conteúdo da nossa cidade. Então eu escrevi um pouquinho aqui sobre Erechim e vou ler um pouquinho aqui. Erechim, capital da amizade, terra de trabalhadores e de grandes empresas. De Erechim, grandes equipes saíram daqui. Erechim, grandes grupos culturais e ações. E como diz a música dos Monarcas, Erechim dos meus amores e saudades. Então parabéns Erechim, parabéns pelos seus 104 anos. E o fechamento é com o nosso veterano. Sandra, primeiro quero te agradecer, tá, em teu nome aí, a TV Erechim, o nosso presidente Chelsky, o Wallace, Carlinhos Lemos, essa piazada bacana aí que eu tenho a felicidade de poder passar meus dias com eles. E dizer que assim, geralmente as pessoas às vezes viajam, né, e muitas vezes, o município tal é bacana, município tal, mas pode ver, geralmente você sai de Erechim, tu vai ficar uma semana no litoral, mas tu fica uma semana fora e às vezes a gente não vê hora de voltar para nossa querida e amada Erechim, né? É bem assim. Tudo é bonito fora, mas nós amamos aqui, né? Nós amamos Erechim e nós queremos voltar para a nossa terra. Então eu quero dizer aqui parabéns aos 104 anos de Erechim. Quero mandar um beijo grande para todo esse nosso povo erechinense, esse povo bacana, esse povo bonito, povo ordeiro e trabalhador, tá? Que nós, em meu nome, nós da bancada do PSDB, estamos com nossos gabinetes à disposição junto à Câmara de Vereadores para poder sim atender a todos, para nós conseguirmos e queremos prestar um trabalho cada vez melhor para todos vocês. Então, parabéns, Erechim está de parabéns, município bonito, mas graças a esse povo maravilhoso, esse povo competente, que trabalha muito, com muita seriedade, muita honestidade, para que o nosso município ande cada vez melhor. Um beijo a todos. Parabéns a todos vocês que representam a nossa cidade, que estão todos os dias, incansavelmente, trabalhando em prol de uma cidade melhor, onde as pessoas tenham qualidade de vida, tenham segurança, tenham saúde, educação. Eu acho que quando a política se insere numa comunidade dessa forma, com esse olhar macro, as coisas funcionam. Quando as pessoas são vistas
como ser humano e não como uma sigla partidária, as coisas se tornam muito mais leves e fáceis de acontecer. E o PSDB tem trabalhado dessa forma aqui em Erechim. Então, parabéns a cada pessoa desse partido que representa a nossa cidade e que juntos hoje a gente pode dizer: Erechim é uma cidade boa para se viver. Muito obrigada. E a todos vocês uma boa noite e até amanhã. Amor de mãe vale muito. Demonstre todo o seu amor com presentes do Master Sonda Shopping. A cada R$100 ganhe um cupom para concorrer. Aqui você encontra diversas opções de presentes e ainda concorre a 5 vales compras de R$500. Venha e escolha um presente especial, porque amor de mãe vale muito. Master Sonda Shopping. Nos seus momentos, na sua vida. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.